Eu tô falando com um monte de quadradinho na minha frente, às vezes 200 pessoas nos quadradinhos, e eu vejo que tem uma mãe com o bebê fazendo assim, saca? Tem outra que tá fazendo... E é muito fácil de você perder a atenção dessas pessoas, porque elas não estão num auditório, elas estão na casa delas. Diogo, ele é formado em administração, ele é torcedor do Curitiba, é isso, né? Do Curitiba. Curitiba, o Coxa, pros íntimos, é o Coxa, é. Ele é precursor do gênero stand-up, realmente, assim, você que começou isso, eu quero saber como é que foi esse começo. Ele é casado com a Ana e ele é pai da Nina, de 9 anos. Apresentador, isso. Humorista e palestrante. Com vocês, Diogo Portugal. Muito bom. Obrigado, querida. Primeiro, eu fico feliz de me apresentar como palestrante, que é uma parada que eu comecei a fazer faz pouco tempo. Fui muito incentivado pelo meu amigo Murilo Gun, né? Porque eu fui vamos dizer assim, o mentor dele no stand-up. E depois ele foi o meu nessa área mais corporativa, assim, que é um cara que a gente sempre trocou muita ideia. E ele falava assim, Diogo, você tem que dividir um pouco desses teus conteúdos, principalmente esse conteúdo do jeito que você empreendeu na comédia, né? Que você lançou o festival, a fritada, produtos que eu fui criando ao longo da carreira, assim, e que são bem... Hoje o Risorama, assim, eu tenho muito orgulho, né? Que é um festival que começou pequenininho, despretensioso. Mas eu vou perguntar disso tudo, você pode parar de falar, eu vou perguntar, e depois vai então falar. Então tá, deixa eu só fechar uma porta aqui que tá fazendo muito barulho. Bom, vai lá, fechar a porta. Gente, live é isso, tá? Ele vai lá fechar a porta, na hora que a gente for editar, a gente tira isso daí. Porque a gente vai pro canal do YouTube, vocês sabem, né? Aqui não passa avião, mas se a cozinha estiver aberta é pior do que avião. Então, o que eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua carreira mesmo. Sobre a minha carreira? Quando que você começou a fazer essa coisa de comédia? A comédia, sabe, Sandra, que eu acho que a comédia é uma profissão que, tipo, não é muito você que escolhe ser humorista. Assim, eu falo assim, ao contrário dos meus amigos predestinados à comédia, que nem tem o Tiro Lipa, que é filho do Tiririca e que já nasceu no circo e que a vida dele foi inteira já meio que programada para isso, né? A comédia, no meu caso, foi quase que uma saída e ao mesmo tempo uma salvação. Sim. Porque eu sou um cara extremamente distraído, assim, eu sempre tive problemas, eu sempre fui aquela pessoa que para aprender a fazer qualquer coisa eu sabia que eu ia ter que me esforçar mais do que as outras, sabe? Sim. Por causa de uma déficit de atenção assim grande que eu sempre tive para aprender coisas e tal. Porém, acho que até esse fato de eu ser assim extremamente distraído e desatento e ao mesmo tempo desastrado e meio sem jeito para as coisas, que nem você falou, já foi atropelando a conversa, que você vai me perguntar, tipo, entendeu? Esse é meu jeito, entendeu? Eu nem sei o que vem antes, o que vem depois, e a comédia acabou sendo uma salvação porque as pessoas acabavam rindo desse jeito, né? Esses dias eu fiz uma viagem. Você levou numa boa, né? Você foi indo. Sim. Esses dias eu fiz uma viagem para um evento com o Duda Nagli, né, o filho da Leda Nagli. Ele ia fazer uma palestra e eu ia falar sobre humor, muito voltado para o assunto. Era um médico de intestino, tá? Eu ia falar um texto sobre isso, que eu escrevi inteiro sobre o assunto. E aí, a viagem toda, o Duda ia rindo muito das minhas coisas que eu ia fazendo, e sem querer. Ele falava assim, cara, você é engraçado sem querer ser engraçado. Porque as coisas que você faz, você esqueceu a mala, daí quando você voltou, você deixou o bilhete, entendeu? E essas coisas acabam sendo meu jeito mesmo, assim, sabe? Ah, que legal, que legal. Eu acho que é isso mesmo, fica uma coisa muito mais natural, né? Quando o cara de humor acaba sendo um negócio assim que no dia a dia. E o que eu percebi foi realmente o que o Murilo falou, você é um cara muito empreendedor e cria coisas, né? E eu queria que você falasse sobre o Rei Rol Diogo, que eu achei sensacional. Quando eu estava pesquisando, quer dizer, é uma coisa que você fez, lançou em 2015,
Parecia que você já sabia que ia ter essa pandemia, porque isso pois é um processo né? Totalmente online. Me fala como é que foi isso. Não dá para voltar isso? Como é que... Dá. Assim, eu acho que assim, a gente que trabalha com comédia e conteúdo, a gente fica criando um monte de coisas. Algumas coisas emplacam mais, outras emplacam menos, né? Mas aqui, nesse momento de pandemia mesmo, eu fiquei produzindo muito conteúdo, entendeu? Tanto agora, nesse momento, hoje eu vou estrear um conteúdo novo. O Hey Ho foi isso, tipo assim, eu montei um home studio aqui, que eu não digo que é home studio porque é atrás da minha casa, eu preciso sair para ir nele, mas ele é do lado da minha casa, não preciso nem pegar carro, nada. E aí eu comecei eu comecei a entender que a gente não precisa de uma emissora, a gente precisa de uma câmera, a gente não precisa de uma gravadora, a gente precisa de um gravador, né? A gente precisa começar a tentar desenvolver essas ideias. E quando você vai desenvolvendo as ideias, você vai tentando muitas coisas, né? Algumas coisas têm maior aceitação, tem coisas que pessoas gostam mais, tem coisas que pessoas gostam menos. Eu acertei muito agora numas brincadeiras de lives que eu estou fazendo, que são lives com pessoas absurdas. Eu já vi, que legal. E está dando muito ibope, né? Mas não quer dizer que é o melhor produto que você produz. O nosso trabalho mesmo é criação de texto para o palco, né? Para fazer humor no palco. Então, se você me permitir, eu quero voltar um pouquinho ali na primeira pergunta que você fez, como é que eu comecei, né? Sim. Aqui em São Paulo, você deve estar lembrada, Sandra. Você é daqui de São Paulo, né? Sim. Teve um movimento muito importante, uma transição na comédia. Foi um ponto de virada da comédia no Brasil. O que aconteceu que era o seguinte: entre aquelas piadas que a gente vê na escolinha do professor Raimundo e o Chico Anísio, o Jô Soares, e o Sérgio Rabelo e o Agildo, entre isso e a comédia autoral, a comédia autoral, que eu digo, é aquela que a gente escreve os próprios textos, teve uma noite muito importante aqui em São Paulo, que era quase que um movimento, chamado Terça Insana. Você lembra disso? Lembro. Começou aqui no Cabaré. Eu estava começando um movimento de comédia na minha cidade, em Curitiba, onde tinha uma fama de que as pessoas não iam rir. Eu fui a pessoa mais desincentivada a fazer comédia, porque para todo mundo que eu dizia que eu queria fazer comédia, eu tinha uma produtora de áudio, eu trabalhava com jingles, eu estava começando a trabalhar com criação e publicidade. Mas eu gostava da comédia, eu achava que a comédia era uma linha diferente. Eu sabia que tinham várias produtoras de áudio, eu brigava muito com as daqui de São Paulo, com a de Porto Alegre, com a Ginga, e eu falava assim, caramba, eu não sou o melhor músico do mundo para competir com tantos maestros bons, assim, para fazer jingle, mas eu me considerava um bom compositor de jingles, tanto que minha produtora teve uma vida empresarial boa, assim, no mercado, sabe? Mas eu sempre precisava de um maestro para terminar aquilo que eu criava. E no humor, não. No humor era o único trabalho que eu conseguia começar e entregar, sabe? Então, quando eu comecei a fazer a comédia, eu comecei a empreitar aqui em São Paulo. Eu liguei pra Grace, eu soube que estava acontecendo uma noite, era o Next Cabaré, cabia 60 pessoas ali na Rego Freitas. Eu liguei pra Grace lá de Curitiba, falei, Grace, tô sabendo dessa noite, será que eu não podia me apresentar aí um dia? Mas não teve o cachê. Eu falei, não importa, eu vou. Aí eu vim pra cá, aí ela deixou eu participar. Ela primeiro pediu para ver meu texto, fiz só para ela, que é muito difícil você fazer humor só para uma pessoa, né? É verdade. Aí ela até me deu uns toques, que ela é uma ótima diretora e tal. E aí ela me deu uma oportunidade, sabe, de eu participar da Terça Insana. Aquilo para mim foi currículo, saca? Eu participar da Terça Insana. E de vez em quando ela me deixava fazer essas canjas. E eu vinha, voltava, mas eu não era do elenco fixo, mas eu conhecia o elenco fixo. O elenco fixo era o Marcelo Mansfield, o Marcelo Médici, o Otávio Mendes, que fazia aquela freira terrorista e tal. Pessoas incríveis, assim, geniais, gênios, assim, né? E eu via eles e eu falava, caraca, eu precisava ter alguma coisa parecida aqui na minha cidade, para eu não precisar ter que me deslocar e criar uma cena em Curitiba. Curitiba só tinha fama de que ninguém ri, né? Sim. Aí, Sandra, eu falei, cara, vou montar uma noite diferente aqui. Mas se eu fizer igual a Terça Insana, vai ser cópia e ela vai ficar brava comigo. A pessoa que me dá a oportunidade vai ficar brava de eu criar uma coisa igual a dela. Na época, eu tava passando muito o seriado do Jerry Seinfeld na Sony. Sim. E ali eu pensei, gente, ninguém tá fazendo essa de cara limpa.
aqui no Brasil. Por que não, né, dar uma empreitada e tentar fazer uma noite onde eu abro, pelo menos, de cara limpa e faço um sketch totalmente sem peruca, sem nada, porque a Terça Insana era personagens. Sim. Só pra você entender, né, a diferença. O personagem é quando você põe uma peruca, quando você dá vida. E o stand-up é você de cara limpa. Ali eu criei a minha noite, que era Diogo Portugal e convidados, né? Não era só o que faltava, que era o nome de um bar. E ali eu comecei a fazer intercâmbio, eu abria com o stand-up e chamava convidados. Então minha vida sempre foi muito colaborativa, sabe? Eu sempre contei com os colegas participando da minha noite. Hoje eu tenho o festival, a fritada, produtos que eu faço collabs, né? Sim. E isso me ajudou muito. E quando foi que você criou o Festival Risorama? O Festival Risorama foi em 2004, o primeiro. A noite começou antes. Ele já é um adolescente. Agora ele fala que, como todo adolescente, ele tem que viajar. Daí agora tá viajando no Brasil. Ai, que legal. Faz 3 anos já que viaja. Me fala como é que é esse festival. O festival é o seguinte, eu em Curitiba, durante o Festival de Teatro de Curitiba, que começou assim, né? Eu te perguntando se vai rolar esse ano, Risorama. Então, nós precisamos. Estava tudo certo para março, né? Essa pandemia nos pegou de surpresa. Nós passamos para setembro e agora a gente acha que em novembro a gente de repente consegue fazer num formato que a gente está estudando ainda, sabe? Porque eu tenho feito já alguns shows em drive-ins e acho que ainda não é o formato ideal para o Risorama, sabe? Mas a gente está estudando formatos e vendo de que forma que a gente consegue fazer. Provavelmente vai ser uma coisa outdoor, obviamente, mas a gente está estudando a forma de fazer, porque o elenco estava fechado já, né, esse ano e realmente pegou a gente de surpresa. A gente estava com todas as cotas de patrocínio já fechadas e 12 cidades para rodar. 12. Que legal. Né? Agora, como é que é o Risorama? A nossa nave mãe é Curitiba, certo? Porque como que surgiu o Risorama? Uma vez, nessa noite que estava começando a pegar, virou um ponto turístico em Curitiba, toda terça-feira essa noite era muito forte. Aí as pessoas iam muito, frequentavam muito, às vezes dava 2 sessões, e uma vez foi o pessoal do Festival de Curitiba, que é o festival de teatro mais expressivo hoje do Brasil, né, e é o mais antigo também. Aí o pessoal do Festival de Teatro foi assistir e gostaram muito daquilo. Daí na hora já me deu um insight, né? Eu falei, gente, vamos criar um núcleo paralelo ao festival, porque vocês já têm peças de comédia, vocês já têm peças de drama, mas é tudo teatro. Por que não fazer uma coisa mais tipo o festival Just for Laughs, que existe já no Canadá e tal? Eu já tinha essa referência, eu já tinha um sonho de fazer isso, essa que era a verdade. Eu só precisava de uma oportunidade. Como é que... Que legal. Vou dizer assim, eu não tinha a grana para fazer mesmo. Eu não tinha possibilidade nenhuma, eu só tinha vontade de fazer. E aí eles toparam fazer o primeiro. E ali foi super despretensioso, foi um festival com a gente conseguiu colocar 200 pessoas no dia. O elenco foi e eu acho que eu tive uma grande sacada já no primeiro Risorama, porque a mestre de cerimônia foi a Nani People, sabe a Nani People? Sim, ela é ótima. E foi um papo que eu troquei com o Marcelo Médici na época. Eu falei, cara, eu não me considero um bom apresentador para ele, eu quero ser o curador, mas eu não quero ser a cara desse festival. E aí, cara, a Nani People foi uma tacada muito certeira minha, assim, porque ela colocava o show lá pra cima, assim, e ali eu coloquei um elenco incrível. Na época era o Bruno Mazeu, eu, o Marcelo Médici, a Gorete Milagres, que na época fazia a Filomena. E também alguns que estavam já começando, mas que eu considerava muito bons, que eram lá da minha cidade, que eu sempre dei muita força para quem era de Curitiba também. Aí montamos um elenco muito legal e a partir dali ele só foi aumentando, crescendo. Hoje o Risorama tem um elenco de 40 comediantes por edição, né? E são 6 dias. E geralmente esses 6 dias tem sessões extras em todos os dias. Então, ao todo são 12 sessões, né?
de 1.000 pessoas, mais ou menos, cada sessão. Então é um produto que eu mergulho bastante, e o Murilo Gun participou muito do Risorama quando ele começou a fazer. Eu fiz um papo com palestrantes com ele a semana passada, eu acho, ainda vai ao ar. Eu acho que eu acompanhei. As pessoas que estão entrando, que estão falando, isso é fake live? Não é, esse aqui é o nosso papo com palestrante. Eu não estou lendo aqui porque eu preciso de óculos. Deixa eu ver. O Diogo, fora todas as coisas que ele faz, ele também faz palestra. E agora eu vou até perguntar agora, você tinha me dito que começou com palestra há quanto tempo mesmo? Eu comecei faz pouco tempo, mas eu tô gostando muito. É até muito legal, porque um cara fez uma pergunta aqui bacana, quer ver? O Renato GGC, ele falou, achei que era de rir. Ele achou que era de rir. Não é exatamente de rir, porque esse papo com a Sandra aqui é justamente para eu contar um outro lado, né? O lado que também está por trás do rir, do fazer rir, sim, né? Porque fazer rir é muito legal. Viver de fazer rir é mais legal ainda. Por isso que eu acho que o dinheiro a gente chama de faz-me rir, né? Então é bacana você ganhar dinheiro com uma coisa que você gosta de fazer, né? Contar história é aquela coisa. O que eu mais gosto de fazer é comédia. O que eu mais gosto de fazer depois de comédia é falar sobre fazer comédia, entendeu? Então é um storytelling, né? Essa minha palestra, eu tenho uma que chama Empreendendo Riso e uma que eu falo que é RH, que são relações de humor, que fala um pouco sobre RH também. No Empreendendo Riso, eu gosto de contar um pouco de coisas que me, tipo assim, principalmente as coisas que eu errei, que eu fiz errado, sabe? Os erros que eu cometi, né? E coisas que aconteceram assim na minha vida, assim, de opção, de decisão, né? Quando eu tinha empresa, era muito aquela coisa de empresa. Pô, uma vez o cara falou pra mim, você tá trabalhando aqui, você quer ser empresário ou você quer ser palhaço? Ele falou assim, de uma forma meio pejorativa, meio que diminuindo, né? Como se o palhaço não fosse possível, né? Claro. E aí eu acho que essa foi a minha grande conquista na carreira, foi me tornar um empresário dos palhaços, né? Porque meus colegas são todos palhaços. Tipo, quando eu tô com eles, eu rio muito, assim. O camarim do... Você é um dos caras, nesse modelo que você faz, mais versáteis. Porque você realmente tem uma palestra e também faz o pessoal rir, entendeu? Então, eu acho sensacional. Tem um moço perguntando qual vai ser a palestra que você está criando. Não, o Diogo já faz palestra. Já faz há um tempo palestra e é sempre com muito sucesso. Todo mundo adora as palestras dele. E eu conto algumas coisas que aconteceram de verdade, assim, por exemplo, eu falo sobre convicção, daí eu conto por exemplo, quando eu falo sobre convicção, eu conto de uma história que me aconteceu de verdade, assim, sabe? Que foi um dia, se você permitir, eu vou resumir essa história. Tá? Pode falar. A minha mulher é minha empresária, certo? Aí o que acontece? Ela foi lá e ela me coloca no, sabe... Pega esse voo aí, às vezes eu nem sei, às vezes eu tô entretido, às vezes eu tô escrevendo um livro nesse momento, eu tô escrevendo eu tô escrevendo coisas assim que eu acredito muito, que pode dar certo, mas às vezes nem tudo dá certo, você tenta um monte de coisa, que nem eu falei, mas esse livro é um projeto antigo que eu retomei na pandemia, porque ele é uma viagem sobre o Brasil mesmo, sabe? Tipo, chama Portugal Descobrindo o Brasil. Aliás, eu vou soltar essa série agora, segunda temporada. O Portugal Descobrindo o Brasil é uma websérie que eu estou transformando num livro, porque eu acho que ele é um manual para palestrante. Por quê? Vou te explicar por quê. Eu fiz todo um resumo de todas as capitais, de coisas engraçadas, curiosidades, de Belém, de Manaus, de Roraima, de tudo. Então, o cara vai fazer uma palestra e às vezes ele não tem tempo, porque todo palestrante precisa colocar um pouco de humor na palestra dele. Às vezes ele não tem tempo de pesquisar sobre a cidade. Aí eu já vou mastigar todas as piadas possíveis sobre esse lugar, né? E que já faz parte da websérie, já faz parte do livro e tal. E eu acho que ele vai ser um livro útil. Você pode ler, ele é divertido de ler, mas ele é útil. Tipo assim, pra você... Sandra, você vai dar uma palestra lá no Acre. Pô, eu pesquisei várias coisas sobre o Acre. Você não sabia que no Acre tem uma comida típica que chama baixaria, saca? Que é pra curar ressaca. E daí tem um chopp que chama sujinho. E no São Luís do Maranhão já é outra coisa. Isso é um diferencial importante, viu, Diogo? Bem legal mesmo.
Aí eu tenho pessoas que ficam me chicoteando, tenho amigos que às vezes falam, você tem que terminar esse livro. E aí eu na pandemia eu tô retomando ele, dei uma adiantada boa, mas só para não me perder onde é que eu tava. Daí eu tava falando sobre a websérie, sobre a palestra. Que você então, vai a história, lugares e você ela me bota nos lugares. Daí eu falei que minha mulher fecha show e ela fechou um em Curitiba, Espaço Torres. Você vai lá, é tal hora que você passa o som. Gente, a gente no mercado corporativo, a gente se ferra muito. Chega no lugar, o som tá ruim, a acústica horrível, você tá longe da plateia. Tem vários elementos que fazem com que um show de humor não funcione, saca? Ao contrário da palestra, o show de humor, as pessoas precisam entender o que você fala, porque senão elas não riem. A palestra, se você falar e ninguém ri, ok, mas o show de humor não. Não, aí a gente tem que mandar às vezes um rider técnico sério, porque senão a coisa não anda mesmo. Exatamente. Então o que acontece? Eu vou resumir essa história. Eu cheguei lá e estava tudo errado. Eu falei, eu vou me ferrar. Tinha um bolo de casamento na minha frente, as pessoas não me viam. Eu falei, como é que é um bolo de casamento na minha frente? Não, mas a decoradora disse que aqui é o lugar. Eu falei, não, chama lá o garçom, pede pra ele tirar. Não, mas ela vai me matar. Eu falei, dane-se a decoradora. Se eu tô recebendo pra fazer esse show, eu não vou pagar um mico de depois vão falar que o show é ruim. Não, aproxima as mesas, tira esse bolo daqui, aquela luz que tá errada, eu quero que você foque. Não, mas é a entrada dos noivos. Eu falei, dane-se, coloca no palco, porque se eu fizer o show no escuro, ninguém vai me ver. Outra coisa, essas caixas de retorno, eu preciso me ouvir, tira. Ah, mas a banda, eu me acerto com a banda. Ah, mas essa luz, precisa do corpo de bombeiro. Chama o corpo de bombeiro, meu técnico me ajudando, ele me dando suporte. Falei, desenrolei com o corpo de bombeiro, era em Curitiba, minha cidade, pelo menos eu tenho crédito, né? Em Curitiba todo mundo já me conhece. Aí eu falei, legal, não, Diogo, tudo bem. Falei, então tá, me ajuda aí. Gente, eu mudei toda a festa, mas eu mesmo assim, eu tinha aquela leve impressão que eu ainda ia me ferrar, porque a acústica do lugar era ruim, sabe? A acústica era ruim, não adiantava, mas tudo bem. Mas eu já tava puto. Aí liguei pra minha mulher, naquele translado que você só vai pra casa tomar um banho e volta pro evento, né? Eu liguei pra ela aqui em São Paulo, que a gente mora em São Paulo, liguei pra ela lá de Curitiba, que é a minha cidade. Falei, Ana, como é que você me fecha esse casamento, mas você não me falou nem o nome dos noivos? Pelo menos me fala o nome dos noivos, que é pra eu fazer umas piadinhas com o nome deles e tal. E nisso eu só escutei a minha mulher falando, como assim casamento? Eu entrei num lugar errado, eu fui num buffet errado e troquei tudo de uma festa de gente que eu nem sabia quem era. Ou seja, eu ferrei com uma festa inteira. Não, ainda bem que você ligou pra tua mulher, ainda bem que você ligou pra ela. Ai, que bom, mas aí ela, história sem contar, né? Aí ela falou, não é aí. Daí eu descobri no Google rapidinho que existiam 2 Espaços Torres, que era o nome do buffet, e eu fui no errado. Isso, não voltou lá, né? Não, até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas daí eu falo isso na palestra, eu falo, muitas vezes você pode não ter certeza do que você quer, mas se você falar com convicção, as pessoas vão fazer o que você quer. Porque eu mudei uma festa inteira e todo mundo me obedeceu, porque na minha cabeça eu tinha convicção, ou seja, a minha mente enganou todo mundo e eu estava sendo enganado por mim mesmo. Então, como você já falou, você falou que o humor sempre fez parte da sua vida. Quem que eram os seus ídolos quando você era pequeno, quando você começou a falar, não, é isso que eu quero da minha vida? Quem você... Eu tive muita sorte e tenho histórias para contar, né? Porque os meus ídolos de humor eram aqueles programas de televisão, né? De humor que passavam. Principalmente o Jô Soares e o Chico Anísio. Pô, eu tive a honra de contracenar no Zorra Total com o Chico Anísio, né? E depois eu tive a honra de ter sido um dos comediantes de stand-up que mais foi no programa do Jô também. Eu acho que eu fui 6 vezes no programa do Jô. Então, depois eu ainda tive no Risadaria, que eu fui curador durante 6 anos. No Risadaria eu tive a oportunidade de homenagear os 2 também.
tanto o Chico quanto... Isso eu devo muito ao Paulo Bonfá também, meu parceiro. Na verdade, assim, um deve ao outro, né? Nós somos colegas, né? Eu comecei antes com o Festival Risorama. O Risorama inspirou muito o Risadaria e ele me convidou para ser o curador do Risadaria. Eu fiquei durante alguns anos com ele e a gente pensava junto em quem que a gente ia homenagear. O Risadaria era um festival mais eclético, assim, e maior por ser em São Paulo. Então a gente homenageava comediantes e um deles, todos eles que a gente homenageou no Risadaria foram comediantes assim, que eram meus sonhos de consumo, eram os caras que era a referência, era meu papo de colégio. Você viu ontem aquele quadro do Chico Anísio ou do Jô Soares quando eu era pequeno. Então eu jamais sei que eu ia trabalhar com humor, eu entrei muito tarde na profissão, né? Entrei com quase 30 anos assim, na profissão. Então, e assim, a tua rotina, como é que é a tua rotina? A tua estrutura familiar é a Ana e a Nina, não é isso? A Nina é meio que às vezes me dá muito material de comédia, né? Porque, principalmente nessa época de pandemia, né? Eu acho que home office não combina com homeschooling, cara. Eu tô ficando doido já. Não, eu vou de qualquer dia, eu vou devolver. Como é que é a tua vida doida aí? Eu vou devolver essa menina lá no colégio, vou deixar ela, não importa se não abriram ainda, eu vou deixar ela lá. Porque é complicado, cara. Ela fica agora no TikTok, que ao mesmo tempo eu acho que é uma paz pra mim, assim, porque se você for ficar, tipo assim, eu acho que a gente é da época que a gente falava assim, no meu tempo era bom, porque eu subia na árvore e ficava na rua, agora você ficar na rua, você pega coronavírus, tá melhor na internet, sei lá, eu não sei mais o que. Mas eu criei um show inteiro novo, agora que chama Risolados, que é baseado nessa coisa que a gente tá vivendo. É a chamada da nossa live aqui, Risolados. Me conta um pouquinho sobre o Risolados. Eu faço reflexões sobre a pandemia, né? Eu falo assim que eu não sei que meu medo de pegar coronavírus é que se eu passo essa porra pra minha mulher, entendeu? E ela não morre, eu vou ficar a vida inteira ouvindo que eu passei isso pra ela, entendeu? Essa é a minha maior preocupação. Ai, ainda bem que ela te conhece, viu? Ainda bem, meu, é uma honra. Aí eu falo, tá tudo... E ela é uma pessoa que eu coloquei muito pra fazer vídeos comigo também, sabe? No Instagram. Que legal isso. Ela acabou virando, assim, a minha... Como é que você... Tipo assim, tipo, a gente troca, assim, a gente faz quase que uma dupla de criação. Às vezes eu pensei nessa ideia, vamos gravar? Ah, será? Ah, vai, só tem você mesmo, a gente vai gravar. A Ana tem formação de atriz, eu não. Então ela até atua melhor do que eu, se for ver, entendeu? Só que ela era muito resistente a fazer qualquer coisa comigo. E na pandemia quebrou isso. Legal, né? Que legal. Ó, Diogo, eu acho assim, você realmente é um cara diferenciado, tá? Dentro desse mercado. Eu lembro quando começaram a solicitar palestrante, só tinha você. Ah, que legal. Não tinha. Eu lembro que eu tinha que ir atrás de pessoas, mas não existia uma pessoa que fazia o que você fazia. Então eu lembro que teve uma época que você bombou. Lembra? Uma época de começo aí Eu gosto muito. Eu gosto muito do corporativo. Você não tinha. Era uma loucura. Não tinha agenda. Então, eu queria, assim, primeiro agradecer muito a sua participação. O nosso papo com palestrante é curtinho, é no máximo meia hora, a gente já está passando do horário. Queria falar que esse vídeo vai ser editado, ele vai ficar ao meu lado e nós vamos colocar no nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestras. Então, pessoal, se inscrevam lá para vocês assistirem, vão gostar muito. E você quer falar alguma coisa? Eu geralmente peço uma dica, mas fala o que você quiser, Uma dica? Mas é uma dica do que, assim? Eu geralmente eu peço que o palestrante dê uma dica de vida. Culinária? Uma dica do que você conheceu agora na pandemia, que você aprendeu na pandemia, entendeu? Assim, um negócio, tem muita gente que fala, olha, comecem a falar a verdade. Já teve umas coisas bem bacanas, assim, que o pessoal falou, sabe? Então, veja aí o que você quiser falar e o que você depois queria falar. Uma coisa profissional. Às vezes tem muita gente que me pede dica porque quer começar no stand-up, né?
Então, essa dica que eu falaria rapidinho é pra pessoa, tipo, não pecar por querer fazer uma coisa muito longa no comecinho e fazer mais o que ela acredita mais e fazer curto e com gostinho de quero mais. Isso eu acho que é uma dica boa para quem está começando no stand-up. Não importa se o teu texto é curto, o importante é que você saia na risada ou na palma, né? E uma coisa que eu aprendi na pandemia, da pior forma, são esses eventos online que a gente faz, né, para a empresa, assim, que eu descobri que não é sair se apresentando, não funciona. O que funciona da empresa, todo mundo que vai estar lá, pelo menos os mais importantes, assim, da equipe, fazer um briefing legal de cada um e transformar o evento numa conversa, tipo, num bate-papo. Aí eu consigo falar com um, falar um pouco com o outro, tirar um pouco o sarro desse, daquele, que torce, e ali vira quase que uma mesa de bar, assim. Não funciona querer solar, não funciona solar nesses eventos online, nesses eventos de sala de Zoom. Isso não funciona. Mas isso para você que faz humor, né? Para mim que faço humor. Para mim que faço humor. E outros palestrantes falaram, olha, não dá para ser presencial 1h10. Online é no máximo 50 minutos, entendeu? Os palestrantes também já estão sentindo que a pegada é diferente, porque é uma coisa diferente do presencial mesmo. Eu tenho dividido assim, porque geralmente esses eventos a galera quer rir um pouco também, né? Geralmente assim, tá todo mundo muito triste, então o Diogo vai lá para passar uma mensagem. Então eu só dou uma solada quando eu acabei já de fazer a galera rir e no finalzinho eu passo uma mensagem. Ali eu dou uma soladinha no final. Mas no começo é um bate-papo, fiquem comigo. Porque eu tô falando com um monte de quadradinho na minha frente, às vezes 200 pessoas nos quadradinhos, e eu vejo que tem uma mãe com o bebê fazendo assim, saca? Tem outra que tá fazendo e é muito fácil de você perder a atenção dessas pessoas, porque elas não estão num auditório, elas estão na casa delas, né? É verdade. Então seria uma dica essa é a minha dica para comediante que vai se apresentar em sala de Zoom e StreamYard, essas plataformas. E obrigado, Sandra, obrigadão. Não, obrigada a você, Diogo. Olha, você é encantador e um cara, muito à frente mesmo. Eu acho que você é um empreendedor e adorei a nossa conversa do Papo com Palestrante, que também você é um palestrante. E é isso. Vamos pra frente aí, tá bom? Eu quero só fazer um convite para todo mundo, se vocês também puderem seguir o meu Instagram, né, que é o @DiogoPortugal, e no meu canal do YouTube, que ali toda semana, toda quinta tem uma fake live nova. Agora eu acabei de postar a fritada com o Richard Rasmussen, foi a primeira fritada online, né, que é baseado no roast. Vai sair meu especial de comédia, agora que eu gravei ainda antes da pandemia, em dezembro, vai sair agora no meu canal. E hoje eu gravo um projeto novo ao vivo que vai chamar Gambiarra Show. Vamos ver, é uma gambiarra. Vamos ver. Mas aí vai aonde, ao ar? No meu canal ao vivo hoje, às 8. Isso, no YouTube, às 20 horas. Exato. Que legal. Vamos assistir, gente. Querido, valeu. Obrigadão. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Tchau. Valeu. Tchau.